Caríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio desse projeto que eu tenho imenso carinho, que eu faço com muito prazer, que é o Leia Vale a Pena. E dessa vez acho que tem até um senso de retribuição, porque eu cheguei a esse livro tão interessante, tão transformador para mim, através da dica de um amigo. Então, como sempre, não é um livro, não é Paulo Coelho, não é um livro que vai ser best-seller nem nada, mas como está sendo um livro muito importante, muito acho que transformador é uma palavra boa. Isso veio através de um amigo. Vou ficar muito feliz se pelo menos um amigo passar pela mesma experiência que eu estou passando agora. O livro, eu estou ouvindo como audiolivro, na verdade. O livro existe em português, ele se chama Tábula Rasa. Tábula Rasa é de um cara chamado, vocês devem conhecer provavelmente, deixa eu ver se eu volto aqui, vocês já devem ter visto talvez palestras no TED dele, ele é um cara super bacana, é um cara chamado Steven Pinker, vamos ver se assim fica melhor, esse bonitão aqui, está segurando na mão justamente um cérebro, porque ele é um psicólogo especializado em cognição e linguística e tem uma série de trabalhos por aí. Talvez você já tenha visto alguma coisa do Steven Pinker, por causa de um livro recente dele que se chama Os Melhores Anjos da Nossa Natureza, em que ele tenta mostrar que, apesar do noticiário, apesar da eleição do Trump, apesar da Lava Jato, sugerir que as coisas estão piorando, na verdade, se a gente for ver historicamente, nós já fomos muito mais violentos, né? A humanidade já foi muito mais sanguinária, embora a gente tenha aí, nos últimos 100 anos, um registro não muito positivo, né? Massacres, holocaustos, guerras mundiais e tal. Mesmo assim, a vida humana tem se tornado menos violenta e, sobretudo, por um esforço civilizatório, né? Então, esse cara procura pelo Steven Pinker lá acho que tem palestra dele no TED e tal, ele escreve muito bem. Mas vamos falar aqui do Tábula Rasa. Na verdade, o título em inglês é Blank Slate. Tábula rasa é uma expressão latina que significa quando você começa alguma coisa do zero. Apaga tudo que tinha e começa do zero. Se eu não me engano, isso vem do seguinte, em Roma você não tinha tablets, mas você tinha tabletes. Se você fosse estudar, se você fosse para a escola, você levaria uma plaquinha de madeira coberta de cera de abelha e aí você com uma pontinha, uma canetinha, você riscaria na cera de abelha, aí você consegue ler depois. E a hora que você acabar, quiser apagar, você esquenta um pouco a cera e faz o quê? Tábula rasa. Você apaga tudo e começa do zero. Ou seja, os romanos também tinham tablet, né? E, puxa vida, acho que a bateria durava mais que as nossas. Mas por que eu estou tão impressionado com esse livro Tábula Rasa? Eu acho que eu gostaria muito de ter visto isso antes. Acho que essa é uma das razões também de eu estar querendo falar com vocês, até com gente mais nova. Eu não tinha ideia do quanto a noção de tábula rasa, eu vou explicar isso um pouco mais para vocês, é central para várias questões complexas, difíceis, danosas inclusive, dos nossos tempos. Eu vou tentar colocar isso numa perspectiva histórica. O que acontece? Se a gente pegar, sei lá, com a história judaico-cristã, basicamente cristão, nós somos pecadores porque nós nascemos com um pecado original, né? Nós nascemos imperfeitos, a gente já vem para o mundo, mesmo um bebezinho, ele não é inocente porque haveria um pecado original. Isso foi, durante muito tempo, o pensamento vigente. Na época da Revolução Francesa surge um pensador chamado Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, um cara importantíssimo, e agora a gente vai ver sobretudo por uma herança não tão legal assim, que ele vem com uma história que diz o seguinte: não tem esse papo de que o ser humano seja intrinsecamente mau. Na verdade, o ser humano, segundo ele nasce bom. O ser humano é bom, ele nasce puro, e quem corrompe o ser humano é a sociedade. Portanto, se a gente quiser melhorar o ser humano, a gente tem que reformar a sociedade. E ele usava como prova disso, prova entre aspas, diga-se de passagem, a noção de que povos, entre aspas, de novo, primitivos, índios no Brasil, sei lá, por aí, eram essencialmente bons, eram sociedades absolutamente pacíficas, sem ganância,
né, sem mentira, eles eram o que ele chamaria de bom selvagem. Então nasce aí um mito do bom selvagem que é corrompido pela civilização ocidental. Bacana pensar assim, né? A única questão é que isso não tem o menor respaldo. O cara viajou pouco. Se ele tivesse viajado um pouco mais, ele ia perceber que não existe em nenhum lugar e nunca existiu alguma comunidade humana que seja essencialmente boa, pura e maravilhosa. Isso é meio balela, foi meio ficção. Acho que ele ouviu alguns exploradores contarem histórias, sei lá, Marco Polo, falei, Pedro Vaz de Caminha, não sei quem, né? Ele acreditou nessa história de que haveria assim comunidades humanas puras, inocentes e tal. Qual é o problema disso? Você tem na Revolução Francesa, logo de cara, sobretudo na fase final, a ideia de que você é capaz de construir uma sociedade absolutamente racional que vai ficar livre de todos os preconceitos do futuro. Você vai, na verdade, criar um novo homem. Eu não vou contar, vocês sabem muito bem como acaba a Revolução Francesa, cabeças rolam, sangue para todo quanto é lado, uma coisa pavorosa. Mas o que acontece é que essa ideia persiste na cabeça de muitos filósofos, e esse talvez seja um dos problemas com ciências humanas, que, fazendo um parêntese aqui, hoje mesmo estava vendo uma cientista que estava super ansiosa para fazer um experimento, e ela queria que o experimento desse o contrário da teoria. Por quê? Porque se tivesse um erro ali, significa que ela ia ter que rever a teoria. Então a perspectiva de que uma teoria tivesse errada, para um bom cientista, é uma coisa empolgante. Nas ciências humanas, não. Teorias completamente caducas persistem por um tempo absolutamente longo. Então o que acontece? Quando vem Marx, que é o pai da história, nem sei, o pai dos historiadores, de uma certa linha de historiadores, Marx vem também com uma ideia meio parecida de que os seres humanos são, na verdade, moldados pela sociedade em que eles vivem, que a gente seria basicamente tábula rasa, a gente nasce tábula rasa, a gente não nasce com nenhum tipo de nada pré-programado, com nenhum tipo de tendência, com nenhum tipo de maldade, com nada. Tudo isso seria fruto, sim, da maneira como a gente foi criado pelo contexto histórico, pelo contexto material, pelo modo de produção, etc. e tal. Portanto, já que o Marx tinha uma visão que a gente chama de teleológica, ele acha que há um fim perfeito, na direção da qual a história se encaminha, que também é uma visão cientificamente estranha, mas ele achava o seguinte: se a gente quiser fazer um novo homem que é diferente desse homem ganancioso, egoísta, ambicioso, a gente vai ter que reformar a sociedade para criar um novo homem. Um novo homem socialista, que vai ser um homem infinitamente superior ao que a gente tem hoje. Ele vai ser fruto de uma reforma social profunda. Isso está vigente, às vezes de maneira não muito explícita, não só em muitas ideologias políticas por aí, mas também em algumas disciplinas das ciências humanas. A noção de que a gente nasce em branco, que tudo que acontece, o que você se torna, na verdade, é absolutamente função da condição material, histórica, do contexto, etc. e tal. Pois bem, isso é muito curioso porque vai orientar, inclusive, linhas de psicologia. Quando você pega a psicologia comportamentalista do Skinner, a história é mais ou menos parecida. Desculpa, todo ser humano é uma folha de papel em branco, eu consigo condicionar qualquer criancinha para ser um artista, um pintor, um Trump, ou seja o que for. A gente está em branco, ninguém nasce. Para completar, essa mentalidade de que a gente seja tábula rasa vai inclusive para a disciplina da inteligência artificial. Quer dizer, existe muita gente por aí, em neurociência inclusive, que acha que não, a gente nasce em branco, e que o mesmo computador ele conseguiria, a partir do nada, só pela observação e pela interação, com dados, com tentativa e erro, esse computador conseguiria criar uma inteligência a partir do nada. Por quê? Porque parte do pressuposto também que a gente nasce em branco. A questão é, e essa é a tese do Pinker, não só do Pinker, mas de outros pensadores que ele traz à tona, é que a gente não nasce em branco. E não por razões metafísicas, não porque a gente tem uma alma ou porque Deus. Não. A questão não é essa.
A primeira coisa é, muitos dos atributos que a gente considerava essencialmente humanos, vamos pensar, por exemplo, compaixão. Se você começar a pesquisar, você vai perceber isso em baleias, em elefantes, em chimpanzés. Generosidade, mesma coisa. Cobiça, mesma coisa. Enganar, mentir, mais ainda. Está cheio isso, na natureza está cheio de gente que mente. Então, alguma dessas características que a gente talvez associaria isso é a influência perniciosa do capitalismo, talvez sejam adaptações darwinistas, que fizeram parte da nossa evolução, e que sim, talvez venham, e aí é uma série de pesquisas e resultados e muita ciência em cima disso, elas de alguma maneira já venham carregadas no seu cérebro. Então, aí um parêntese, não é que o seu cérebro já vem pré-carregado com valores. A questão não é essa, a questão parece ser mais sutil. Você nasce com algumas capacidades para desenvolver alguns tipos de comportamento. Então você nasce já com uma capacidade inata de aprender uma língua, com a capacidade inata de sofrer quando você vê um ser humano sofrendo. Você nasce com uma capacidade inata, aí você pode desenvolver isso ou não. Você nasce com uma capacidade inata de defender de maneira agressiva o seu território. Aí cabe também a sua educação, a civilização, gerenciar isso, né? Deixar isso um pouquinho mais tranquilo ou um pouquinho mais à solta, como no caso do Trump. Mas, então, o que as pesquisas estão indicando, e pesquisas bastante sólidas, é que, na verdade, o cérebro não poderia jamais nascer em branco, não teria como jamais o cérebro, do nada, né, ser praticamente um HD não formatado, um computador sem sistema operacional, criar o Windows do nada, ou criar o Mac OS do nada, ou criar o Android OS do nada. Não tem como, isso seria impossível, não daria tempo. O cérebro não é tão plástico assim, né? Inclusive essa noção de que o cérebro seja infinitamente plástico, que às vezes a gente vê em algumas notícias por aí, em algumas pesquisas, não, o cérebro é infinitamente plástico, ele pode se reconfigurar o tempo todo infinitamente. Não é bem assim. O cérebro tem áreas especializadas para a linguagem, o cérebro tem áreas especializadas para a visão, o cérebro tem áreas especializadas para a fala, o cérebro tem áreas especializadas para o afeto. Ele tem, sim, uma certa plasticidade, às vezes você leva uma paulada aí e de repente o cérebro consegue de alguma maneira fazer uma gambiarra ali e funcionar de novo mais ou menos bem, mas a questão é que ele não é infinitamente plástico, ele tem sim coisas pré-determinadas, e uma prova de que a gente não nasce em branco vem de pesquisas extremamente interessantes com gêmeos idênticos. Né? Gêmeos idênticos, separados ao nascer, de repente um cresceu num país, outro cresceu em outro. Se você for analisar, eles têm mais coisas em comum do que você poderia esperar. Não só de aparência, porque isso a genética explica bastante bem, mas às vezes de temperamentos, de tique, da maneira como os caras reagem a coisas, se o cara tem toque, se o cara não tem toque, se ele fica nervoso quando o vizinho liga uma furadeira no meio da gravação ou não. Então, o estudo de gêmeos idênticos tem mostrado, sim, que muitas características que a gente julgaria afetivas, morais, inteligência, inclusive, a coincidência é forte demais para ser simplesmente fruto do ambiente. Parece relativamente neutra, né, uma descoberta dessas, mas aí que está o grande valor do livro, que é o seguinte: como você tem uma longa escola, né, de imaginar que o ser humano é uma argila bruta que você pode moldar à vontade, a reação em várias disciplinas é virulenta. Quando eu digo virulenta, é realmente virulenta, de ataques pessoais, de maledicência e tal. Porque toda vez que você fala que alguma característica humana, mental, afetiva, intelectual, possa ser genética, a primeira coisa que vão te acusar é de nazismo, que você está querendo trazer à tona a eugenia ariana do Hitler, e que você vai promover um holocausto, e que você vai promover a segregação racial, e que você... É sempre o mesmo... Eu já tinha ouvido isso um pouco nessa época mais tensa de Lula e Dilma, esse tipo de apelo, né, ao horror do nazismo. Mas a questão é a seguinte: toda vez que você tenta, de maneira científica, analisar
se algumas características humanas são hereditárias, o pessoal ideológico, e isso em todas as disciplinas, não é só em humanas, ele cita 2 autores que escreveram um livro chamado Biologia Dialética, como se a dialética de Hegel, né, tivesse alguma função ou algum valor científico. Não tem, você sabe nada dessa coisa do dialético, foi uma noção filosófica sem muito valor científico ou técnico, mas não, você pega biólogos, antropólogos, sociólogos, juristas, todos absolutamente horrorizados com a noção de que a gente possa ter alguma coisa hereditária, de que a gente possa ter alguma coisa que é passada através dos genes. Então, o livro inteiro, e nesse ponto ele é fascinante. Eu não tive a educação que eu gostaria por inúmeras razões. Primeiro, por grana, segundo, por ter crescido na ditadura, etc, etc, etc. Então, eu estou sempre correndo atrás do bendito prejuízo. E o interessante de um livro desses é que ele acaba abrindo os seus olhos e te expondo a uma série de pensadores e obras que você não conhecia em profundidade. Né? Por exemplo, eu não sabia que o Skinner, que afinal o pai aí do behaviorismo, da psicologia comportamental, o cara era tão bizarro assim com essa história de poder moldar as pessoas ao seu bel prazer. Mesmo feministas, ele cita que a Simone de Beauvoir, que achava que a única maneira de você salvar a humanidade era separar as crianças dos pais ao nascer, porque na hora que se ele for criado por pai e mãe, ou seja, família nuclear básica, pronto, isso já vai transformar o cara, não sei no que, se é num coxinha, se é num burguês, eu não sei. Então eu não sei também o que ela propunha, se era algum tipo de taba, eu não sei. Então você percebe que em muitos pensadores, mesmo arquitetos, ele cita Le Corbusier, que é um dos pais do modernismo, que pensava a mesma coisa, que a culpa da humanidade ser perversa são as cidades, porque as cidades são perversas, portanto a gente pode criar um novo homem, criando novas cidades, e não sei se você já viu, né, as coisas que o Le Corbusier faz, dá frio só de pensar, né, são aquelas praças geladas, parecem um pouco as coisas do Niemeyer. Então, mesmo em arquitetura, você tem uma série de arquitetos que desenham a casa em que as pessoas vivem, o prédio onde elas vivem, a cidade onde elas vivem, Brasília, por exemplo, sempre na esperança de que isso possa criar um novo homem melhor do que o homem atual, porque esse homem atual ele foi corrompido por um processo ruim, né? Então, vejam só que coisa curiosa, você tem a ciência aparentemente neutra sendo sujeita a pressões ideológicas que, se você espremer, não tem muito fundamento, não tem nenhum fundamento a não ser um sonho político ideológico de reforma completa do ser humano. Se a gente olhar o século XX, a gente vai ver que todas as tentativas de reforma completa do ser humano, Mao Tse Tung dizia, né, nada mais bonito do que uma página em branco, né, do que uma tela em branco, eu posso pintar o que eu quiser, então, portanto, eu posso fazer, né, com a minha revolução cultural, um novo homem. Né, você pega Lenin, Stalin, a União Soviética inteira, com a ideia de criar um novo homem socialista. Você encontra socialistas utópicos aqui no Brasil também. Você encontra isso na arquitetura. Você encontra isso na maneira como se tratam com povos mais primitivos, como se os caras fossem absolutamente incapazes, incompetentes, incompletos. Quer dizer, isso até mesmo na biologia, até mesmo na inteligência artificial, né? Como se o cérebro humano fosse... se você parar para pensar, nem um computador sem sistema operacional ele é tão neutro assim. Afinal, depende se o chip é 64 ou 32, depende da arquitetura do chip. É muito difícil você imaginar uma máquina que seja absolutamente plástica ou que seja absolutamente neutra e que seria capaz de desenvolver absolutamente qualquer sistema operacional dependendo do que ela experimentou. Então, meus caros, essa é uma questão que é mais apaixonante do que eu imaginava. Aparentemente tem mais tiroteio por conta disso do que eu jamais podia imaginar. Envolve sim ideologia, pode envolver inclusive religião. Mas eu juro que eu gostaria de ter visto um Leia Vale a Pena desse antes de às vezes ficar fascinado ou pelo menos intrigado
com teorias que, na verdade, não se baseiam nada em não ser na vontade, e isso a gente tem que reconhecer, uma vontade tirânica, né, de tentar moldar as pessoas à imagem e semelhança do quê? Né? Quem somos nós para tentar impor um modelo único e correto e verdadeiro à humanidade? A gente é um experimento em andamento, né? E é assim que eu vejo. Fazendo um parênteses, hoje de manhã eu estava ouvindo um podcast que eu absolutamente adoro, que era sobre a genealogia da moral, que é um livro do Nietzsche fundamental. E aí o cara discutindo sobre a origem dos valores, até que ponto os valores são nobres, os valores são escravos, os valores são mesquinhos. Mas, de novo, até que ponto toda essa discussão sobre os valores tinha algum fundamento concreto, científico, pesquisa? Não, era lucubração. Aliás, uma bela lucubração. É muito possível, inclusive é mais possível ainda, né, que um belo discurso, ou que o discurso belo, que seja empolgante, apaixonante, seja absolutamente furado. Né? Normalmente a ciência e o caminho da verdade, eles não são tão glamurosos assim, né? Eles não puxam o arrobo. E, de novo, essa capacidade nossa de se enlevar, de se apaixonar, de se arrobar, né? Que às vezes algumas teorias falaciosas, né? Furadas, sem fundamento, elas mobilizam, aparentemente também faz parte do que a gente poderia chamar de natureza humana. Caríssimos, leiam vocês, ouçam vocês, eu vou dar link, tem lá na Saraiva, eu estou ouvindo pela audible.com, façam seus próprios julgamentos, porque esse não é um território neutro, não é um território simples, é uma questão complexa. Eu estou do lado do Steven Pinker. Eu acho sim que por razões evolutivas, que por razões absolutamente darwinistas, materiais, biológicas, nós nascemos sim capazes de alguma coisa, incapazes de outras, e que se existe algum papel, algum valor no processo civilizatório, é justamente a gente conseguir superar essa herança muito básica. Assim, como é que você se distancia dessa herança que você compartilha aí com chimpanzés assassinos, com orcas predatórias, né? Então, existe sim um papel no esforço civilizatório, que é como é que a gente dá o próximo passo e consegue expandir os nossos círculos de empatia. É o que me move, é o que move aqui o Leia Vale a Pena. Caríssimos, acho que é isso que eu tinha para falar com vocês, acho que eu me empolguei, não é um tema que dá para ser muito sintético, espero que tenha valido a pena. Obrigado por quem acompanhou pelo Facebook ao vivo. Grande abraço, René de Paula Júnior aqui no Leia Vale a Pena.